Salve, salve, amigos e amigas do CRE, que a paz e o amor do Cristo sejam convosco. É sempre um motivo de alegria e satisfação participar do ciclo de palestras do CRE Digital. A palestra de hoje, mais uma vez baseada no livro Palavras de Vida Eterna, do nosso querido irmão Chico Xavier, por Emmanuel, traz o tema Religião Pura. O capítulo é o 139. E Emmanuel foi buscar no Evangelho de Tiago, capítulo 1, versículo 27, o tema propriamente dito, religião pura. Então Tiago nos disse que a religião pura e imaculada por Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as vítimas, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se de corrupção do mundo. E nós fomos fazer uma pesquisa para saber exatamente, o mais propriamente dito, o que seria a palavra religião. E nós acabamos em Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, no século IV depois de Cristo, que afirma que religio deriva de religare, ou reeleger. Através da religião, a humanidade reelegia de novo a Deus, do qual tinha se separado. Mais tarde, na obra de Vera Religione, Agostinho retoma a interpretação de Lactâncio, esse autor entre os primeiros cristãos, que se tornou um conselheiro do primeiro imperador romano cristão, que via em religio uma religião, uma relação com religar. Então podemos entender que a palavra religião, ela quer dizer a religação do humano com Deus. Muito bem. E sendo Deus todo poder e bondade, façamos a vontade dele. E qual é essa vontade? Foi aquela ensinada por o nosso mestre: amar ao próximo como a si mesmo. Pois é, amigos, mais uma vez esse tema relevante, que é a máxima do Espiritismo e da cristandade, que é amar o próximo como a si mesmo. Essa é a religião pura que nos ensina Tiago. A religião acompanha o ser humano de uma maneira ou de outra, desde o início da criação. Então essa nossa tentativa de nos religarmos com o divino passa por inúmeras, ou passou por inúmeras tentativas. As mais recentes, que nós temos conhecimento, na época do Egito, da Grécia Antiga. Né? E o homem, sendo dotado da inteligência e do livre-arbítrio, tentou caminhar por inúmeras estradas essa tentativa que nos é infinita de nos ligarmos a Deus, ao nosso Pai. De uma maneira praticamente instintiva, o ser humano sempre procurou, dessa maneira, ligar-se a Deus. Mas, mais uma vez, nos valendo dessa propriedade que Deus nos deu, do livre-arbítrio, da inteligência, nós desviamos muitas vezes do caminho. A nossa doutrina, codificada por Allan Kardec, nos ensina que as múltiplas encarnações pelas quais nós passamos nos dá a possibilidade de tentativa, erro e acerto. Tentativa, erro, perdão, refazimento, tentativa de acerto e por aí vai. Mas no fundo, a cada vez mais nós percebemos que a intenção da palavra religião, ou a religião enquanto a possibilidade de nos religarmos a Deus, é exatamente fazendo o bem ao próximo. O mestre nos foi muito preciso, sucinto, com uma frase curta: amai ao próximo como a ti mesmo. E ainda nos é tão difícil entender isso, não? Porque para amar ao próximo, nós precisamos nos amar e nos perdoar. E se aqui estamos, encarnados, com a permissão do Mestre, nesse planeta tão querido e amado, é exatamente para procurarmos o auto-perdão. É só através do auto-perdão é que nós vamos conseguir, então, subir esse degrau nessa nossa tentativa infinita de chegar perto de Deus. Não existe nenhuma fórmula mágica para o auto-perdão. Um estudo aprofundado da religião do Cristo
um estudo mais aprofundado mesmo da nossa doutrina, ela pode nos fazer nos perdoar. Ela pode nos fazer conquistar o auto-perdão. Porque muito erramos no passado. E ainda erramos muito. Mas é exatamente por isso que Deus nos criou. Para sermos perfeitos, à sua imagem e semelhança, mas por nossa iniciativa própria. Muitas vezes, por um certo momento, nós imaginamos que somos como fantoches, onde Deus ou os seus enviados nos comanda o tempo todo. Isso não é verdade. Se fosse assim, nós não teríamos o livre-arbítrio, não haveriam crimes, etc. Então Deus nos deu essa possibilidade de criarmos a nossa própria personalidade. Vós sois deuses, foi dito. Foi dito, sim. No Antigo Testamento, numa questão de um fariseu, onde Cristo relembra. Foi vós que disseste, sois deuses. E veja que interessante, antes de Cristo, ainda na época de Moisés, isso já tinha sido dito pelos fariseus, pelos salmistas. Tão pouco importa quem disse isso. Foi dito, é verdade, está nas Escrituras. Então precisamos acreditar nisso. Somos deuses e nós estamos caminhando, mesmo que a passos pequenos, rumo à perfeição. A cada dia que passa, por nossas provas, por nossas expiações, por nossos aperfeiçoamentos, entendendo que não chegaremos ao nosso Mestre sem muito depurarmos os nossos erros, que foram erros cometidos por ignorância. Ignorância no sentido de falta de conhecimento. Pelo desejo humano que nos é característico. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, amigos, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tentando, uma tentativa muito humilde, mas sincera, de tentar traduzir ou esmiuçar a frase de Tiago, no capítulo 1, do versículo 27, podemos, quem sabe, entender que visitar órfãos e viúvas é, na verdade, apoiar ou tentar apoiar os mais necessitados nas suas tribulações pelas quais nós passamos ou haveremos de passar. Porque sem as tribulações, nós sabemos, se não nos forem dadas as dificuldades, pelas facilidades é que nós não entenderemos. E que nós possamos, então, ajudar os nossos irmãos em caridade, ou seja, sem querer nada em troca. E guardarmos da corrupção do mundo. O mundo é pleno, este mundo, esse que nós vivemos diariamente, ele é pleno em possibilidades. Muitas delas por meio de corrupção. Nós descobrimos mais uma palavra, que chama concupiscência, que quer dizer nos corrompermos pelas ambições humanas de poder, de bens materiais. E é bem por aí mesmo que o ser humano caminha. Mas esse não é o caminho. Tudo posso, nem tudo me convém. Então precisamos nos guardar da corrupção do mundo, cientes que esse mundo não é o reino dos céus. É um mundo de passagem. Hoje, de expiação e provas. Amanhã, de regeneração. Então, amigos, sejamos puros na religião, sem interesse nenhum. Mesmo aquele interesse mais puro, mais singelo, que seria querer o bem do próximo. Claro que nós queremos o bem do próximo, e que assim seja, mas sem cobrança. Porque ao próximo
basta o seu dia, a sua condição atual, a sua capacidade de entendimento, a sua capacidade e o seu merecimento. Que possamos ajudá-los, nos ajudando, estudando o Evangelho, praticando o cristianismo. E nos guardemos de todos os males, onde nós pedimos na oração dominical que o Cristo e que o Pai maior nos afaste de todo o mal. Mas que nós não fujamos das nossas provações, que muitas vezes não são entendidas como mal. Muitas vezes, talvez a grande maioria, não seja mal. Sejam provações que precisamos passar para nos aperfeiçoar. Existe mais uma palavra que nós aprendemos, chama burilamento. Então nós precisamos ser burilados, polidos, ainda enquanto pedras brutas. Nós somos diamantes. Cada um com sua beleza, cada um com sua perfeição. E terminando, de uma maneira muito alegre, a palestra de hoje, eu vou me valer do texto de Emmanuel, que é impossível ser mais sucinto e mais perfeito. Emmanuel diz, em suma, a religião irrepreensível da alma perante a divina providência, segundo Nulo confirma a doutrina espírita e seus postulados, repousa, acima de tudo, no serviço ao próximo e no caráter ilibado, ou melhor, na caridade incessante e na tranquilidade da consciência. Assim, irmãos, façamos o bem da melhor maneira que nós possamos. Se errarmos, vamos pedir desculpas. Oremos pela manhã para pedirmos força para ajudar no progresso nosso e os nossos irmãos. E à noite, oremos agradecendo mais um dia que muitas vezes pode não ter sido bom aos nossos olhos, mas que pode ter sido especialmente bom para nossas almas. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus.